Amém, né, irmãos? Vamos iniciar a nossa lição, fazendo a leitura da nossa classe. Hoje nós estamos já na lição de número 10, no último mês desse primeiro trimestre, estamos finalizando já. Depois de hoje nós temos apenas três domingos, né, 3 lições. E hoje nós vamos ver a atuação do Espírito Santo por meio da cura divina. Nós já lemos o textual, a verdade prática, a leitura bíblica em classe, e vamos ver agora qual é o objetivo da lição. O objetivo da nossa lição, a lição de hoje, é esclarecer que a cura divina ainda é atual, Jesus ainda cura hoje, ele ainda tem poder para curar ainda hoje. E nós vamos ver agora os pontos da nossa lição, quais são os principais pontos que nós vamos estar hoje meditando. Então, a nossa lição está dividida em 3 pontos principais que nós vamos meditar. Primeiro, vamos falar sobre a cura divina na Bíblia. A cura divina na Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Com o objetivo de ver como que a cura aconteceu na Bíblia. Depois, nós vamos ver que a cura, principalmente no Novo Testamento, ela estava relacionada à salvação, não só do corpo, mas também da alma. Ou seja, como que a cura divina se relacionava com a salvação. E, por último, a cura divina hoje, nos nossos dias, nos dias atuais que nós estamos vivendo. Então, vamos iniciar a nossa lição pelo primeiro ponto da lição. A cura divina ainda é para hoje e nós vamos ver a cura divina na Bíblia. No primeiro ponto da nossa lição, ele está dividido em 3 pontos. No primeiro subponto é a saúde no Antigo Testamento, como o Antigo Testamento ela aborda a questão da saúde na Bíblia. Depois, a prevenção das doenças na Bíblia, como a Bíblia ela fala da prevenção da doença. E, por último, sobre a cura no Novo Testamento. Então, vamos iniciar pelo primeiro subponto, a saúde pública no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, a saúde ela era a saúde do povo de Israel, né? A saúde do povo de Israel era uma promessa. Deus tinha prometido dar saúde ao povo de Israel. Era uma promessa divina, como está escrito lá em Êxodo, no capítulo 15, versículo 26, que está aí na Bíblia, na revista mesmo, que fala assim, ó: nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Então, Deus, ele tinha prometido ao povo de Israel que não ia cometer eles de enfermidade nenhuma, das enfermidades que tinham se acometido no Egito, ou seja, das enfermidades normais. Só que Deus prometeu isso, mas ele, quando promete isso, ele coloca algumas regras que nós vamos ver já no segundo subponto. Então, o povo de Israel, diferente dos outros povos, do Egito e outros povos mais, eles centravam a fé deles em quem? Em Deus, ou seja, tudo era centrado em Deus. Então, a cura nos dias do povo de Deus, de Israel, elas não acontecia frequentemente, porque naquela época, na época do Antigo Testamento também,
não havia em Israel a figura como nós temos hoje do médico. Não havia medicina em Israel. Por quê? Principalmente por causa talvez de uma promessa de Deus. Que Deus, ele fala assim: nenhuma das enfermidades porém sobre ti. Então, quem fazia uma espécie de médico era o próprio sacerdote na época do Antigo Testamento. Então, no Antigo Testamento, eu vou pedir para os irmãos abrirem aí, em Jeremias, no capítulo 17, verso 14, quando nós olhamos para esse versículo, fala diretamente de Deus. Agora lê o capítulo 30 de Jeremias também, versículo 17. Quando nós observamos esse versículo, a cura estava ligada diretamente a Deus. Não existia uma medicina evoluída, como nas outras nações já existiam, mas em Israel não existia. Então, como que Deus orientava o povo em relação às doenças? Aí vem o segundo subponto: a prevenção de doenças é bíblica. Então, Deus, ele trabalhava com a obediência. Ou seja, se o povo obedecesse, eles não iriam contrair doenças, porque Deus, ele trabalhava na base da prevenção no Antigo Testamento, principalmente da higiene. Vamos abrir a Bíblia lá em Levíticos, no livro de Levíticos, no capítulo 15, primeiro no capítulo 11, Levíticos capítulo 11. Aí, ó, veja bem, em Levíticos, no capítulo 11, tem o título, nós não vamos ler, mas porque é muito grande, mas a gente vai ter aqui a noção. Veja bem o título aí. Em Levíticos capítulo 11, tem o título escrito aí, ó, os animais que se devem comer e os que não devem comer. Quando nós olhamos o que pode ser comido e o que não pode, é Deus fazendo o quê? É Deus dando ao povo de Israel a prevenção contra a doença naquilo que eles comeriam. Ou seja, é Deus falando o que eles iriam comer, que poderiam comer, e o que não poderia comer. Ou seja, todo animal que poderia trazer alguma doença para o povo era proibido de ser comido. E aqueles animais que não trariam doença, eles poderiam ser comidos. Agora, veja bem, além dos animais que poderia ser comido ou não, a Bíblia, ela colocava ainda no Antigo Testamento, como prevenção da saúde, a questão da higiene. Veja bem, no capítulo 11, versículo 32, fala assim, ó, e tudo aquilo sobre o que deles caía alguma coisa, deles é os animais mortos. Estando eles mortos, será imundo. Ou seja, tudo que cair sobre alguma coisa morta tem que ser considerado como imundo, ou seja, não pode colocar na boca, não pode comer. Seja vaso de madeira, seja vestido, pele, saco,
que é instrumento que se faz alguma obra, ou seja, ferramenta, será metido na água, Deus ensinando o que as pessoas deveriam fazer. Se alguma coisa cair sobre alguma coisa morta, porque coisa morta tem bactéria, tem vírus, dá doença. Então, se caísse, o que tinha que fazer? Pegar isso que caiu, o vestido, o vaso, qualquer coisa, ó, será metido na água, ou seja, deveria ser lavado na água. E depois de lavado, será imundo até a tarde, ou seja, não poderia ainda utilizar, deveria deixar secar por um bom tempo, até a tarde, depois será limpo. Ou seja, quando fala depois será limpo, depois pode ser usado. Então, aí no versículo 33 em diante, vai falando sobre isso daí. O capítulo 11 todinho vai discorrendo sobre a higiene na época do Antigo Testamento, que poderia ser comido, a questão da higiene, e agora no capítulo no capítulo 14, veja bem, a lei em relação ao leproso, que não existia médico, era o sacerdote que veria se o leproso foi limpo, ou seja, foi curado ou não. E no capítulo 15, capítulo 15, dá uma conferida aí. Imundícies do homem e da mulher. Aí aqui, nesse capítulo 15, fala sobre a urina, as fezes, como deveria ser descartada do homem, da mulher, da menstruação da mulher, ou seja, tudo aquilo que era de coisa sanitária. Para quê? Para que não houvesse doença em Israel. Então, se todos seguissem esse padrão, ou seja, de prevenção contra a doença, eles seriam poupados da doença, porque eles estavam fazendo aquilo que Deus estava mandando, estava se cuidando. Agora, veja bem, olha, leia o capítulo 15, não dá para a gente ler por causa do tempo aqui, mas se vocês lerem o capítulo 15 inteiro, nós vamos perceber isso, que Deus, ele prevê no Antigo Testamento, o que esse subponto quer falar? Que Deus, ele prevenia por meio da alimentação e por meio da higiene pessoal. Exatamente. Então, Deus, ele tinha esse cuidado. Agora vamos pegar aqui uma parte aqui, ó, só para a gente verificar. Ó. No capítulo 15 mesmo, ó, no versículo 22, ó, e qualquer que tocar alguma coisa sobre o que ela se tiver sentado, lavará os seus vestidos, ó, Deus mandando que lavar vestidos, ó, e banhará com água. Versículo 23, se também alguma coisa estiver sobre a cama ou sobre o vaso em que ele se assentou, se alguém a tocar, será imundo. E se com efeito qualquer homem se deitar com ela, ou seja, que no caso com a mulher que estaria menstruada, e sua imundícia estiver sobre ele, imundo será por 7 dias. Também toda a cama sobre o que se tiver a se deitar será imunda. Ou seja, quando a palavra de Deus coloca essas regras no Antigo Testamento, era regra de prevenção, para não contrair doenças. Então, era necessário se prevenir no Antigo Testamento.
Agora vamos adentrar agora ao Novo Testamento, no subponto 3. Subponto 3. O Novo Testamento, as curas de Jesus. Então, no Novo Testamento, a prevenção, ela também era forte, porque também no Novo Testamento não existia muitos recursos para quem contraísse doença. Em Mateus, no capítulo 15, aí eu vou pedir algum irmão para ler, Mateus, capítulo 15, versículo 17 a 20. Quem achar, pode ler. Veja bem, aqui Jesus está fazendo um paralelo com a contaminação, que era a prevenção, né, como nós já falamos, que eles tinham que lavar as mãos antes de comer, tinha toda uma regra. E uma certa vez, os discípulos de Jesus pegaram algo para comer sem lavar as mãos. E aí os fariseus criticaram. E agora Jesus faz uma diferença. Ele coloca um paralelo da saúde de prevenção com a purificação espiritual. Jesus aqui, ele não estava dizendo que não era para fazer isso, pelo contrário. Ele estava enfatizando aqui que o que contamina o homem primeiramente não é aquilo que está fora, mas é aquilo que entra e que faz com que ele haja, que no caso seria os pensamentos do que o homem tinha. Então veja bem que naquela época havia uma forte iniciativa de prevenção contra a doença. A gente vê nesse texto. Agora, um outro texto, Romanos, capítulo 14, versículo 2. Quem achar, aí pode ler. Romanos 14, 2. Então, veja bem, aqui também tem outras questões que o próprio apóstolo Paulo está colocando. Uns preferem só comer vegetais, legumes, outros comem carne. O apóstolo Paulo, ele está falando, ele chama essas pessoas de fraca, mas ele tá deixando aqui a critério das pessoas que elas iriam comer ou não. E por fim, 1 Timóteo, no capítulo 4, versículo 3 a 5. 1 Timóteo 4, verso 3 ao verso 5. Esses textos, eles mostram que no Novo Testamento, a gente vê com Jesus, com Paulo falando da igreja aos romanos, agora ele falando com Timóteo, havia ainda uma forte iniciativa de continuar com os costumes do que deveria ser comido ou não, conforme o Antigo Testamento. Então, é nesse meio, nesse contexto, é nesta época que Jesus ele vem aqui na Terra. E agora a gente entra para o terceiro ponto, subponto da lição, o Novo Testamento, as curas de Jesus. É nessa época. E nessa época, se uma pessoa em Israel, né, ela contraísse alguma doença, era muito difícil de ela ser curada, porque não existia médicos como nós temos hoje. E os poucos médicos que existiam não era israelita, era de outras nações, como Lucas, que não era de Israel. Então, vinham de outros lugares. E mesmo assim, a medicina não era tão avançada como nós temos hoje. Era muito precário. Não tinha os tratamentos, né, que existem hoje. Então, é nessa época que Jesus vem. Então, nesse tempo, o número de enfermos naquela época era muito alto, era muito grande. E
Jesus, quando ele aparece, uma das missões dele era o que? Era curar os enfermos. E quando ele passava, ele era a esperança de cura para aquelas pessoas. Porque naquela época não havia o que? Muitos recursos. E aí Jesus entra com o ministério dele. E nós vamos ver lá em Lucas, capítulo 4, versículo 18. Quem pode ler? Fazendo um favor. Isso. Então, veja, Jesus ele fala a missão dele, né? Que uma delas é o que está relacionado com a lição de hoje, que era curar, que era a cura. Agora, em Mateus, capítulo 4, versículo 23. Quem pode ler aí, por favor? Depois que ele lê esse versículo, acontece isso. Ele vai percorrendo toda a Galileia e vai curando os enfermos. Isso. Então, aí Jesus vai cumprindo a missão que ele falou que tinha vindo fazer. Agora, veja bem, esse é o contexto que nós temos do Novo e do Antigo Testamento. Aí, resumindo, para passar a palavra para os irmãos, resumindo isso que nós lemos. Na Bíblia, não existia muito tratamento para as doenças. Não existiam recursos de medicina para tratamento de doença. A cura era essencialmente por meio de milagre. Se uma pessoa ficasse doente, só um milagre poderia fazer com que ela se curasse. Então, por isso, era de extrema necessidade que as pessoas seguissem aquilo que Deus mandou, que era a prevenção na saúde, na forma daquilo que eles comeriam e através da higiene pessoal. Eles deveriam estar bem atentos a isso, porque se contraísse doença, era muito difícil de eles ficarem curados. Agora veja bem, quem eram eles? Eles eram o povo de Deus. E quem era, por exemplo, que estava tanto... Quais eram esses tantos doentes que Jesus curava? Era o povo de Deus, era o povo de Israel, era como se fosse a igreja hoje. Era como se fossem os crentes hoje. Eles, se pegasse doença, eles não seriam curados. Antes de Jesus, muitos morreram porque contraíram doenças. Mas na época de Jesus, ele curou a muitos. Então veja bem, mesmo sendo o povo de Deus, se não obedecesse aos critérios de higiene pessoal, se eles ficassem doentes, muitos deles, a maioria deles, iriam morrer por causa daquela doença, porque não havia tratamento. E Deus ele não curaria, ele não curava. As curas, principalmente no Antigo Testamento eram muito raras. E no Novo Testamento teve mais curas, mas por meio de milagre. Jesus passando e ia curando. Era milagre, não era cura de tratamento, fazer tratamento e ficava curado. Então, eles, no Antigo Testamento, eles tinham que seguir o padrão que o Antigo Testamento dava, que era de prevenção, e se contraísse alguma doença, raramente eles seriam curados, porque a medicina ela era precária, não é igual nós temos hoje. Ficou claro, irmãos, isso daqui? Isso aí, exatamente. Então, aqui, nós finalizamos o primeiro ponto da lição, que falou da cura divina na Bíblia, né? No Novo e no Antigo Testamento, na época de Jesus e na época também do Antigo Testamento. Agora vamos entrar no segundo ponto da lição, a cura divina como parte da salvação. O texto áureo que nós lemos e a leitura bíblica em classe está se referindo
especificamente a esse ponto, a cura divina como parte da salvação. A salvação, como nós vimos, tem profecias, as profecias de Isaías, de Salmo, que nós vimos aqui também no texto, do texto áureo, e também em Isaías, que é a leitura bíblica em classe, nós vemos que a salvação, ela traz também a cura das enfermidades. Ou seja, Jesus, quando ele morreu na cruz, ele morreu na cruz para redimir o homem do pecado. Qual é a origem da enfermidade e da morte? Porque Jesus, quando ele morreu na cruz, ele veio para desfazer aquilo que o pecado fez. A doença, a morte, ela existe no mundo por causa do pecado. Se Adão e Eva não pecassem, não existiria nem morte e também não existiria doença. Então, a doença, ela é fruto do pecado. Isso não quer dizer, por exemplo, que, uma doença que está na vida de alguém é um pecado específico que aquela pessoa cometeu. Não, não é isso. Como também não é, se nós morrer, é porque é um fruto do pecado. Não, porque todos, se Jesus ele não vier arrebatar a igreja, vão passar pelo processo da morte. E é assim também funciona com a doença, porque a doença ela é fruto do pecado, como a morte também é. Mas Jesus, ele trouxe, com a morte dele, o resgate, resgatar não só da morte, porque ele ressuscitou, Jesus ele não ressuscitou, mas também das doenças. E é o que o texto que nós lemos no texto áureo, na leitura bíblica em classe, diz. E é o que esse ponto está falando, a salvação. Jesus primeiro ele morreu para nos salvar aquele que se havia perdido da condenação. Salvar de quê? Salvar da condenação eterna, salvar da maldição do pecado, salvar para Deus. Então, para o homem ser salvo, o que era necessário? Ter arrependimento. Arrepender do quê? Arrepender do pecado. E quando havia arrependimento, quando nós lemos na Bíblia, Jesus falando, ele fala bem assim, vai, a tua fé salvou, vai, a tua fé te curou. Então, Jesus ele usava essas palavras quando alguém era curado. Às vezes a pessoa era curada ao invés da salvação. Aí a pessoa era curada fisicamente, mas ele usava a palavra assim, vai, a tua fé salvou. Isso significa o quê? Significa que a cura física, ela também está relacionada à cura espiritual, ou seja, a salvação. Quando nós lemos, vamos ver exatamente isso. Vamos abrir a Bíblia. Não, nem precisa abrir a Bíblia por enquanto. No texto áureo, olha bem. Fala assim, e ele perdoa, perdoar. Ele perdoa, ele quem? Deus perdoa todas as tuas iniquidades. O que é iniquidade? É pecado. Deus perdoa todo pecado. Veja bem que o pecado e o perdão estão relacionados à cura de enfermidade. Ele, no mesmo texto, ele perdoa todas as suas iniquidades e sara as suas enfermidades. Ou seja, primeiro vem a salvação. Quando fala perdoar pecado, significa que a pessoa está sendo salva. E depois, a cura vem logo depois.
Veja bem em Isaías, a mesma coisa. Capítulo 4, Isaías capítulo 53, versículo 4. Ó. Verdadeiramente, ó, é uma verdade. Ele tomou, ele pegou, ó, é como ele fosse pegasse para ele. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Ou seja, ele tirou de nós. Ele tomou sobre si, ou seja, ele pegou. Agora veja bem, o versículo 5, ele fala assim, ó. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, transgressões é pecado, e moído pelas nossas iniquidades, que é pecado. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, ó. E pelas suas pisaduras, pelo seu sofrimento, nós fomos sarados. Isso significa que na salvação há cura física também. E isso está bem claro também quando nós abrimos a Bíblia lá em Tiago. Vamos abrir lá em Tiago, no capítulo 5, versículo 14 e 15. Aí aqui, novamente, nós vemos o que? Claramente, a salvação e a cura andando junto. Veja bem que quando a Bíblia diz assim, ó, e a oração da fé salvará. Ó, salvará, não é curará, é salvar. Está ligado à salvação da alma, à salvação da pessoa. Ó, salvará, aí está bem claro, ó, o doente, ó, a salvação relacionada ao doente. E o Senhor o levantará. Levantar é curar. O Senhor vai curar. E se houver cometido, ó, de novo, ó, pecados, ser-lhe-ão perdoados. Está alguém entre vós sem salvação? A palavra está falando? Não. A pergunta é, está alguém entre vós doente? E não alguém perdido, sem salvação. Mas embaixo ele coloca a salvação para o doente e, ao mesmo tempo, a cura em relação ao doente. Então, veja bem, a cura divina está extremamente ligada à salvação. Isso quer dizer o seguinte, que Jesus, ele não veio somente salvar a alma, mas também para curar o corpo também da pessoa. E isso está bem claro quando nós vemos nos textos que nós lemos. E é baseado nisso que nós, como servos de Deus, devemos de exercer a nossa fé. Está falando a oração da fé, ou seja, o que cura a pessoa, quando Deus, claro, né, quer curar, porque isso também a gente vai ver agora logo mais, quando Deus ele quer realmente curar, o que cura a pessoa é a fé. Está falando, ó, e a oração da fé. Então, é preciso haver fé, ou seja, crer que Jesus ele faz isso, e não somente crer, é a pessoa que está recebendo a oração que deve crer. Isso está bem claro. E se aquela doença for por causa de pecado, o pecado vai ser perdoado e Deus pode sim curar. Então, nós, como servos de Deus, devemos de orar e de pedir a Deus a cura baseado nessa palavra, nesse texto, ligado à salvação. Primeiro vem a salvação da alma, depois a cura do corpo. E agora, no quarto subponto, ó, Isaías 53, verso 3 e o 4. Quando a palavra de Deus fala disso, está falando verdadeiramente da cura.
em 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 24, vai falar a mesma coisa. Quem pode ler aí, fazendo um favor? Está até na revista. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. E depois a gente vai passar a palavra para os irmãos. Novamente aqui, nós vemos a salvação ligada à cura das enfermidades. Então, isso significa o quê? Quando Jesus salva uma pessoa verdadeiramente, e essa pessoa ela tem alguma doença, alguma enfermidade, a probabilidade muito grande, grande mesmo, dessa pessoa ser curada também fisicamente, como nós vemos aqui. Por quê? Porque é uma promessa. O que é promessa? Promessa é aquilo que Deus cumpre, é aquilo que Ele faz. Então, baseado nesses textos que nós lemos, nós vemos que nós temos sim ainda acesso à cura por meio do milagre, porque aqui está falando de quê? De milagre. Está falando de milagre. E a cura, como o pastor Emanuel também falou já, ela pode acontecer por dois meios. Ou pelo meio convencional, que é o meio da medicina, ou seja, Deus usa os médicos e curam a pessoa, ou pode ser por meio extraordinário, ou seja, milagroso, que é por meio direto, né? Onde Deus ele vai e age. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, nós finalizamos esse segundo ponto da lição e vamos agora para o terceiro ponto. A cura divina e os desafios atuais. A cura divina e os desafios atuais. Então, vamos lá. Primeiro subponto, as doenças. Nós já falamos que as doenças é consequência do pecado, seja ela direta ou indireta. Isso não significa que uma pessoa que ela contrai uma doença, que ela pecou diretamente, ou seja, que ela cometeu um pecado direto. Não, mas é fruto do pecado. Como o pastor Emanuel mesmo falou a respeito do apóstolo Paulo. Paulo não tinha cometido um pecado diretamente por aquela doença. Mas toda doença, seja ela qual for, é uma doença, ou seja, não é algo perfeito. A doença é imperfeição. Isso, que era leproso. Exatamente. Então, há uma ligação direta ou indireta da doença com o pecado. Então, toda enfermidade é fruto do pecado. Mas não significa que toda pessoa, igual o Jó também, por exemplo, o Jó, né, foi leproso, mas ele não tinha cometido pecado nenhum. Exatamente, era fiel. Mas o pecado, ele está ligado à doença, ou seja, toda a doença, como a morte também. Servos de Deus, muitos servos de Deus morreram. Paulo, Tiago, João, todos morreram, mas eles estavam em pecado? Não, mas a morte é fruto do pecado, nós já sabemos disso. Isso significa que o processo é igual, tanto para o salvo como para quem não é salvo, né? É a mesma lei que opera em um, opera em outro. E agora, sabendo disso, né, dessa peculiaridade, ou seja, desse aspecto das doenças, nós entramos agora para o segundo subponto, as enfermidades entre os crentes. Ou seja, tem muitos que pregam que crente não pode ficar doente. Que crente, se crente está doente é por causa do pecado. Mas o pastor Emanuel já respondeu aí que não. Por exemplo,
O apóstolo Paulo, ele tinha um espinho na carne, ou seja, carne aqui é o corpo dele, né? No corpo dele. Ou seja, ele tinha problemas. E ele curava, ele ressuscitou morto, né? Igual o Eutico, que estava morto. Ele passava, curava, mas ele mesmo não era curado. Ou seja, ele tinha uma enfermidade. Não só ele, mas Timóteo também. Timóteo também tinha enfermidade. Vamos abrir lá em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 23. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 23. Então, veja bem, Timóteo não tinha apenas problema, ele tinha enfermidade no estômago, mas ele também tinha outras enfermidades, outras doenças, ó, e suas frequentes enfermidades, ou seja, o próprio Timóteo, ele tinha o quê? Várias doenças. E o apóstolo Paulo, será que ele não orava por Timóteo? Claro que orava. Mas aquela doença que Timóteo tinha, nós vemos que não era para a cura divina, ou seja, por milagre. Porque o apóstolo Paulo aqui ele estava receitando como se fosse remédio, né? O remédio para Timóteo, tá vendo? Outro texto que a gente vê é 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 20. Veja aí, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 20. Isso. Então, veja bem, ó, aí o apóstolo Paulo está falando dos companheiros dele. Ó. Erasto tinha ficado em Corinto e ele deixou Trófimo doente. Ou seja, ele estava enfermo em Mileto. Ou seja, se todos os crentes tivessem obrigatoriamente não ter nenhuma doença, como que o apóstolo Paulo era doente, como que Timóteo era doente, como que Paulo não conseguiu curar um outro crente, que era Trófimo, porque Paulo está falando que deixou ele lá doente. E com certeza Paulo orou por ele, daí sem dúvida nenhuma, né? Com certeza. Mas ele não foi curado. Então, aqui nós aprendemos que, embora nós busquemos, pedimos a Deus, pode ser que que haja casos, né, como foi o de Paulo, de Timóteo, de Trófimo, que Deus ele não cure. Por quê? Porque com certeza ele tem um propósito. Às vezes nós não entendemos, né? Mas Deus ele tem um propósito com aquilo lá. E às vezes nós não entendemos, como era o caso deles. E agora, por último, o ponto 3, subponto 3, ó, não confundir doença com possessão maligna. Não confundir doença com possessão maligna. Tem muitos, nos dias de hoje, que acreditam que toda doença é demônio. E vai expulsando o demônio de todo mundo, falando que toda doença é demônio. Mas, na verdade, não é. Na verdade, não é. Aí, como que nós vamos saber? Aí tem que ser homem e mulher de Deus para saber. Deus, ele dá, a gente vai estudar no próximo trimestre, dons, o dom do discernimento de espírito, para saber a origem daquela doença, da onde vem. É natural, é de Deus ou é do diabo, né? Isso, a origem daquela doença. E falando em origem de doença, no Manual da Igreja, na página 473, fala sobre a cura divina. E tem a pergunta: quais são as origens das doenças, das enfermidades? Aí as origens o pecado do homem,
473. Isso. A origem são o pecado, as doenças naturais, ou seja, pode ser de ordem natural, pode ser provação, né, como foi o caso de Jó, pode ser por participar indignamente da ceia, né, o apóstolo Paulo falou, por isso há entre vós muitos doentes, então pode ser por isso. Pode ser para a glória de Deus, né, como aquele cego que nasceu cego, mas Jesus falou que aquilo ali era para a glória de Deus. Pode ser por hereditário, ou seja, passa de pai para filho, de avô para neto, ou seja, problema de família. Pode ser por negligência sanitária, como nós já falamos. Por exemplo, igual o presidente Altair falou, a pessoa não usa, igual a gente está vivendo em pandemia, está escrito aí, epidemias. Pode ser, para usar máscara, a pessoa não usa, vai ficar sujeito, vulnerável à doença. E Deus não tem nada a ver com isso, né? com essas coisas, com a negligência que Deus está usando. Exatamente. Deus falou, usa máscara por meio das autoridades. Deus está falando, usa. Porque a Bíblia diz que não há autoridade nenhuma constituída se não for por Deus. Então, se está mandando, é Deus que está mandando. A gente tem que saber disso, é Deus. Então, a gente tem que fazer. Então, essas são as origens das doenças. E agora, finalizando a nossa lição, nós vamos ler, eu vou ler aqui uma parte aqui da leitura. A prevenção de saúde é dever individual de cada pessoa e é bíblico. A alimentação saudável e a higienização adequada são bons hábitos que contribuem para a saúde. Então, quando nós observamos isso, nós concluímos o quê? Que toda prevenção contra a doença é de Deus. A melhor forma de exercer a obediência a Deus nessa parte é seguir as instruções médicas. Deus nunca condenou a medicina, pelo contrário, Jesus mesmo falou que os sãos não precisam de médico, mas sim o doente. Ou seja, o próprio Jesus falou que o doente precisa de médico. O próprio Jesus disse isso. Jesus, toda a vida, ele exerceu preocupação com essa área, tanto é que ele cura as pessoas. E hoje, como servos de Deus, nós devemos de seguir o que nós aprendemos aqui, a se prevenir, a quando surgir pessoas doentes, nós curar elas, se for da vontade de Deus, por meio da oração da fé, e se a pessoa pedir, porque a pessoa ela é que tem que exercer a fé, a pessoa que tem que querer, né, ser a oração, a pessoa tem que querer ser curada, senão não vai ser. E, por fim, nós devemos de ter o discernimento espiritual para saber da origem daquela doença, da onde ela vem, e ter uma clara visão que Deus ainda ele pode estar curando.